O nosso seminário vai falar um pouco sobre a fecundação até a terceira semana de gestação. Então vamos lá? Fecundação. Os gametas produzidos nos testículos e nos ovários devem se encontrar para a formação do zigoto, ou seja, os espermatozoides são expelidos pelo sistema reprodutor masculino e entram no trato reprodutor feminino, onde ocorre a fecundação. Os espermatozoides são atraídos por uma substância química liberada pelo óvulo e nadam em busca dele. Além disso, substância do sêmen estimula as contrações da musculatura do útero, que juntamente com os movimentos dos flagelos levam os espermatozoides até a tuba uterina. Milhares de espermatozoides morrem no caminho. Uma vez que o ambiente vaginal é ácido, os que conseguem chegar no óvulo inicia-se o processo de capacitação, onde as proteínas presentes na superfície são ativadas e há o início de trocas iônicas, ajudando na sua motilidade e na liberação de enzimas digestivas. Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no acrossomo dos espermatozoides, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares e rompem a corona radiata. Após perfurar a corona radiata, ocorre o processo de plasmogamia. A cabeça do espermatozoide se funde à membrana plasmática do óvulo, jogando o seu núcleo para o seu interior. Inicia-se o fenômeno chamado fertilização com fusão das membranas dos gametas, além da secreção dos grânulos corticais, que formam barreiras à entrada de outros espermatozoides. Com a entrada dos espermatozoides, suas estruturas fundem-se ao óvulo. Assim, os corpos basais do espermatozoide originam os centríolos do zigoto. O resto do flagelo e as mitocôndrias degeneram. Então, ocorre o processo de cariogomia, que é a fusão dos núcleos, formando assim o zigoto, formando a primeira célula do novo ser. Essa etapa costuma ocorrer nas primeiras 24 horas, após a entrada dos espermatozoides no útero. A partir da formação do zigoto, começa um processo de divisões celulares. A clivagem são divisões mitóticas sucessivas que geram os blastômeros. Ocorre primeiro estágio de 2 células após fertilização, após de 4 células, depois de 6 a 12 células e 16 a 32 células começa a se chamar mórula, por parecer uma mora. Esse processo ocorre das tubas uterinas para o útero. Quando essa mórula cai no útero, alguns líquidos conseguem ultrapassar pela zona pelúcida, deixando os arranjos das células diferentes. Algumas ficam em torno da zona pelúcida, como se fosse um envoltório, e outras células ficam realocadas em apenas um local da célula e o líquido fica na cavidade que se formou. E devido à grande quantidade de líquido, a zona pelúcida se rompe, deixando de existir, formando assim o blastocisto. No final da primeira semana, os blastocistos se aderem ao endométrio, processo chamado de início da implantação. Então vamos para a segunda semana. Na segunda semana do desenvolvimento embrionário, ocorre o término da implantação dos blastocistos. A conclusão da implantação ocorre com a invasão do sinciotrofoblasto no endométrio, permitindo a adesão e aprofundamento dos blastocistos. O sinciotrofoblasto é responsável pela produção do hormônio beta-HCG, uma glicoproteína que base para os testes de gravidez. Com a invasão dos sinciotrofoblasto, as células de dentro dos blastocisto se rearranjam e suas estruturas recebem outro nome. Troflablasto vira citotroflabasto e o embrioblasto é dividido em 2 partes, epiblasto e hipoblasto. Na camada superior do embrioblasto é formado uma cavidade amiótica, que é revestida por células aminoblasto, que
produzirá e armazenará o líquido amniótico, que tem por função proteger o embrião contra choques mecânicos. Já as células hipoblasto migram para formar a membrana de Euler, ou membrana exocelômica, que revestirá a cavidade interna dos blastocisto, dando origem ao saco vitelino primitivo, chamado também de vesícula umbilical primitiva, no caso dos seres humanos. Essas duas divisões são chamadas de disco embrionário bilaminar. Quando o blastocisto adentra todo o endométrio do sinciciotropoblasto, que continua crescendo, forma cavidades que vão crescendo junto com ele. Cresce tanto que eles esbarram em vasos sanguíneos da mãe. E quando esbarram, eles rompem e o sangue começa a se acumular nas lacunas. E esse sangue acumulado serve como fonte de oxigênio e de nutrição para o embrião. Esse fenômeno se chama de circulação útero-placentária. Também ocorrerá a formação do mesoderma extraembrionário, que consiste em um tecido conjuntivo que circunda o âmino e o saco vitelínico. Conforme essa mesoderma se desenvolve por volta do 12º dia, suas células passam a formar espaços isolados, preenchidos por fluido, espaços que irão se fundir e formar uma grande cavidade chamada de céloma extraembrionário. No 13º dia, com o desenvolvimento do mesoderma e expansão do céloma extraembrionário, a cavidade vitelina se contrai e a parte dela se destaca. Assim, a porção da cavidade que permanece no disco embrionário resulta-se no saco vitelínico definitivo. Então, vamos falar da 3ª semana. Nessa semana, se inicia a diferenciação dos órgãos do corpo. Portanto, trata-se de um momento de extrema importância. Os principais eventos da 3ª semana são eles: o aparecimento da linha primitiva, o desenvolvimento da notocorda e a diferenciação das 3 camadas germinativas, que posteriormente darão origem aos órgãos e tecidos. Esta é a primeira vez que a menstruação da mulher irá falhar, e já é possível detectar através do ultrassom uma gestação normal. O disco embrionário bilaminar se transforma em um disco embrionário trilaminar, ou seja, serão 3 camadas de célula. Nesse período também se inicia a morfogenese, que é o processo de desenvolvimento da forma do corpo humano, e pode-se chamar o embrião de gástrula. O processo da gastrulação se inicia na superfície do epiblasto, com a formação na linha primitiva. Ela inicia seu desenvolvimento quando as células do epiblasto começam a proliferar e se dirigir para o plano mediano do disco embrionário. Após sua formação, a linha cresce da região caudal e vem em direção à região cefálica, onde parará de crescer e formará o nó primitivo. As células que estão no epiblasto irão proliferar e migrar para o centro, local onde elas invaginarão pelo sulco primitivo em direção ao hipoblasto, onde algumas células irão para substituir outras células. Quando o hipoblasto for completamente substituído, ele passará a ser chamado de endoderma. As outras células irão se concentrar no meio, formando uma nova camada chamada de mesoderma, e o restante do epiblasto será ectoderma. Assim, são formadas 3 camadas germinativas. Essas células são derivadas do epiblasto, portanto, ele participa ativamente desse acontecimento. A formação do notocorda é uma estrutura embrionária semelhante a um bastão. Ela irá definir o eixo do embrião, será a base do esqueleto central e indicará o futuro local das vértebras. À medida em que esse crescimento vai acontecendo, um espaço chamado de canal nocordal se origina e cresce acompanhando o processo. Este espaço divide o processo em 2 partes.
a parte superior que está em contato com a endoderma e a parte inferior que está em contato com a mesoderma. A parte inferior irá sofrer apoptose, onde eliminará a endoderma. Porém, após a formação da placa nocordal, então ele se dobrará e irá formar estrutura esférica, chamada de notocorda. A neurulação é o processo de formação do tubo neural, estrutura que posteriormente dará origem ao sistema nervoso central do embrião. A neurulação ocorre quando as células que estão acima da notocorda começam a se espessar, formando a placa neural, que surge em região central. Começará a surgir uma espécie de depressão, na qual se chama sulco neural. Consequentemente, nas laterais serão formadas elevações chamadas de pregas neurais. As pregas neurais irão se fundir formando o tubo neural. O tubo neural se desprende do ectoderma e ficará acima do notocorda, fazendo com que o ectoderma volte ao normal. Quando ocorre essa separação, um grupo de células acaba se dissociando justamente ao tubo. Essas células são da crista neural, que darão origem a diversas estruturas da região cefálica. Neste processo, o mesoderma se divide e diferencia em três partes: mesoderma paraxial e mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. No mesoderma paraxial, começam a surgir estruturas esféricas, chamadas de sômitos. Essas estruturas darão origem aos músculos e às vértebras e às costelas. No 16º dia de desenvolvimento, surge uma estrutura chamada alantoide. O alantoide é uma invaginação que surge na região caudal e cresce em direção ao pedículo do embrião, uma estrutura derivada da mesoderma extraembrionária que formará o cordão umbilical futuramente. Portanto, sua função está relacionada com o desenvolvimento do ligamento umbilical, pois o pedículo do embrião é quem dará origem ao cordão umbilical. O alantoide também está relacionado com a ligação das artérias e das veias umbilicais. E por último, vamos falar sobre o sistema cardiovascular primitivo. Esse sistema é composto por vasos sanguíneos e o coração. Seu surgimento se inicia com a formação dos vasos e depois do coração. Os vasos sanguíneos se formam por meio de dois processos: a vasculogenese, que consiste na formação de novos vasos através da união de células, e a angiogenese, é definido pela ramificação, ou seja, divisão dos vasos que se formaram. Nesse sistema, temos células derivadas do mesoderma, as chamadas células mesenquimais, que irão se diferenciar em angioblastos. Os angioblastos se originam através de transformação e então se agrupam e formam grupos de células, as chamadas ilhotas sanguíneas. Isto ocorre para se modificarem células endoteliais, responsável por revestir os vasos e formar os mesmos. Algumas dessas células, ao invés de se transformarem em endoteliais, se transformam em células tronco hematopoéticas, que irão dar origem a células sanguíneas. No centro deste grupo surgem cavidades dos vasos sanguíneos. As células em contato com elas mudam o formato, deixando de ser esféricas, passando a ser pavimentosas. Na angiogenese, terá ramificação dos vasos já formados, processo no qual há a existência de um vaso sanguíneo e, a partir dele, inicia o surgimento de um broto de células. Estes vasos invadem o mesoderma extraembrionário e o saco coriônico, que é responsável por armazenar as excretas do feto e lubrificar as vias fetais no momento do nascimento. No início do desenvolvimento do coração, no mesoderma extraembrionário, há uma região chamada de cardiogênica, que consiste em um local que indica onde será o coração do embrião. Nesse local, derivadas de células mesodérmicas, surgem dois tubos, que são chamados de tubos cardíacos endocardíacos. Esses tubos se fundem e se tornam um só, formando o tubo cardíaco primitivo, o coração tubular.
A partir desse tubo irão surgir ventrículos e válvulas. Este coração tubular se une a vasos fazendo com que haja uma circulação primitiva. Este é o desenvolvimento inicial do coração. No sistema cardiovascular primitivo, haverá o coração primitivo tubular, que está ligado a vários vasos sanguíneos que se formaram. O cordão umbilical com as artérias e as veias umbilicais, cuja formação está relacionada ao alantoide, a presença do saco vitelino, que terá artérias e veias vitelínicas, e também a presença do saco coriônico, que juntamente ao endométrio materno formarão a placenta, componente de extrema importância para a realização de trocas gasosas e de nutrientes entre a mãe e o feto. Nesse seminário, conclui-se que a partir da fecundação humana teremos 3 semanas importantíssimas. A primeira é onde ocorre a clivagem, sendo as divisões das células. Na segunda semana teremos o desenvolvimento embrionário, onde ocorre o término da implantação dos blastocistos no endométrio. E na terceira semana é onde inicia a diferenciação dos órgãos no corpo. Então, nessa semana é onde ocorre uma grande mudança, ou seja, o corpo da mulher já passa por transformações e também ocorre a falha da menstruação, podendo também detectar através do ultrassom uma gestação normal. E é assim que finalizamos o nosso seminário. Muito obrigada!